Eu gostaria que todos fôssemos parte desta revitalização das nossas igrejas locais, seus ministérios de apoio e instituições, seu trabalho, seja lá qual for, em colocar em prática o reavivamento e reforma, em suplicar ao Espírito Santo que traga encorajamento e vida espiritual aos membros da igreja, para que possam propagar as preciosas 3 mensagens angélicas. Eu os convido a unirem-se a mim, como faço todas as manhãs, a clamar a Deus pelo derramamento da chuva serôdia, o Espírito Santo, para finalmente concluirmos a proclamação das 3 mensagens angélicas por todo o mundo. E para tal, precisamos de reavivamento, reforma, arrependimento e humildade, para que o Espírito Santo nos use de forma poderosa. Veja, o reavivamento e a reforma são fundamentais, e o Espírito Santo nos pergunta o que você fará a respeito. O Senhor deseja que nós, como membros da Igreja Adventista do 7º dia, sejamos uma parte fundamental do último movimento do Advento. A proclamação das 3 mensagens angélicas deve ser baseada na Bíblia, assim como do seu espírito de profecia. Eu gostaria de dizer, e o Bob já mencionou isso, ou melhor, Dr. Hank Secker, ele afirmou crer no espírito de profecia. E eu quero deixar claro que eu não me envergonho de promover o espírito de profecia, pois ele é o conselho divino. Ele foi enviado pelo céu. É um dos maiores tesouros dados por Deus à Igreja Adventista do 7º dia. Eu creio que Ellen White foi inspirada por Deus. Através das mensagens do espírito de profecia, Deus fala a nós. Aqui mesmo, em Orlando, 2021, ou em qualquer lugar que você esteja. Estude a Palavra de Deus. Ela é a norma e fundamento de nossa fé. Não seja enganado por mentiras. O espírito de profecia não toma o lugar da Bíblia. A Santa Palavra é o fundamento. O papel do espírito de profecia é nos direcionar a Jesus e a palavra dele. Ele nos ajuda a compreender aquilo que cremos. Ele nos instrui na missão de Deus para o mundo. E tanto a Bíblia como o espírito de profecia nunca foram tão relevantes como nos dias de hoje. Que privilégio, irmãos, que Deus tenha nos dado luz para dividirmos uns com os outros neste tempo de pandemia e até a volta de Jesus. Eu acredito que estamos vivendo nos últimos dias. O retorno de Cristo está às portas. Os sinais da segunda vinda de Cristo estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Alguém precisaria ser cego ou ignorar o que está acontecendo para chegar ao ponto de negar que as profecias da Palavra de Deus estão se cumprindo agora mesmo. Por favor, não deem ouvidos a vozes estranhas, pois há muitas delas hoje. Vozes estranhas que estão circulando mesmo dentro de nossa igreja. Ah, dizem elas, não se preocupe com as profecias. É impossível compreendê-las completamente. A Bíblia não é tão clara assim. Tudo vai voltar ao normal, a rotina desse mundo vai continuar. Não dê ouvidos a estas vozes. Nenhum de nós é capaz de prever quando Jesus voltará. E cuidado com aqueles que tentam fazer isso. Alguns elaboram linhas de tempo mostrando que Jesus voltará em tal ano. Não acreditem neles. A Bíblia diz que apenas o Pai sabe a data de sua vinda. Mas Deus nos deixou muitos sinais nos livros de Daniel e Apocalipse.
E o capítulo 24 de Mateus indica os sinais do retorno de Jesus. E esse dia está muito, mas muito perto. Que tempo solene para ser parte do povo do Advento. Me deixe dizer algo. Não fique desanimado, não se sinta excluído da igreja. Você é a igreja. Você é um instrumento vital nas mãos de Deus. Aqui na América do Norte, na divisão de onde você mora, na sua união, na sua igreja local. Se você acha que há algo de errado com a sua igreja, lembre-se que Apocalipse 3, e lemos esse capítulo agora há pouco. O capítulo 3 de Apocalipse nos diz sobre a condição da igreja de Laodiceia. E Deus ordena que você e que eu soemos uma trombeta alegre e encorajadora para fazer com que o mundo saiba que Jesus está oferecendo o ouro da verdade. Um ouro refinado no fogo e da veste branca da justiça de Cristo. O mundo precisa de seu colírio para que possa ver claramente. O mundo passou a fazer muitas perguntas por causa desta pandemia. O que está acontecendo? O que eu devo fazer? O mundo vai continuar instável assim? Existe mesmo um Deus? O que ele diz sobre tudo isso? E você, como parte deste povo do Advento, pode dizer: amigo, eu tenho boas notícias. Existe um Deus com um plano e uma mensagem para você. Este Deus deu a sua vida para que nós tenhamos vida eterna. Me permita compartilhar o meu próprio testemunho e lhe mostrar o que a Bíblia tem a dizer. Sabem, meus queridos irmãos e irmãs, e todos aqueles que nos assistem, não desviem-se da Bíblia. Não permitam que vozes estranhas coloquem dúvidas em suas cabeças a respeito daquilo que nós cremos. Eu vos digo de maneira bastante clara. A nossa igreja está fundamentada em verdades bíblicas, fortes, que nos foram dadas por Deus desde o início do movimento adventista. Nós devemos levar essas verdades para todo o mundo, pois elas permanecerão até que Jesus volte. Guarde muito bem aquilo que você tem. Não se distraia, não perca o foco daquela missão central que Deus nos incumbiu. Como está lá em Mateus 28. Deus nos ordena a ir, a fazer discípulos, a batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para nos ajudar a viver os ensinamentos de Deus, Ele prometeu estar conosco até o fim. Deus formou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Remanescente, para proclamar as suas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, é dito assim: em um censo especial, os adventistas do sétimo dia foram colocados no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiado o último alerta para o mundo que perece. Neles brilha a maravilhosa luz da palavra de Deus. A eles foi dado o trabalho da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhum outro trabalho é de tão grande importância. E agora, prestem atenção nesta frase, amigos. É por isso que nós, nessa convenção, focamos neste tema. Todos nós, toda a igreja, deveria sublinhar esta frase. Os adventistas do sétimo dia, vocês e eu, de todo o mundo. Os adventistas do sétimo dia não devem permitir que nada mais absorva a sua atenção. Tudo bem, a vida é complicada, cheia de problemas para resolver, nós entendemos isso. Mas a prioridade
é a mensagem que Deus deu a mim e a você, adventistas, para proclamá-la ao mundo. E o que você está fazendo com esta mensagem? O diabo quer nos distrair daquilo que é mais importante. Ou seja, proclamar as 3 mensagens angélicas. O livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 6, diz assim: E vi um outro anjo voando pelo meio do céu. Este, portanto, é o primeiro anjo. Este anjo, que possuía o Evangelho eterno, carregava aquilo que é mais importante, que é o plano da salvação. O plano que foi instituído pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Sim, meus queridos irmãos, é isto mesmo. A divindade bíblica é composta por 3 pessoas. E estas 3 pessoas estão unidas em uma só. É possível explicar isso? Não. Mas eu creio pela fé. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá antes da criação deste mundo. Eles sabiam, mesmo antes da criação desta terra, que Adão e Eva pecariam. Sabiam que alguém precisaria morrer por eles, um ser perfeito. E Jesus, o Filho de Deus, se voluntariou. Ele foi o primeiro a dizer: Eu vou. Jesus pagou o preço. A lei foi satisfeita porque Jesus era perfeito. Ele morreu e ressuscitou por você e eu. E Ele está intercedendo por nós agora mesmo, lá no santuário celestial. E, mais uma vez, vou dizer bem claro para vocês. Sim, meus amigos, existe um santuário celestial. Existe. Existe um lugar santíssimo lá no céu, no qual o nosso sumo sacerdote real, Jesus Cristo, ministra por nós. Ele entrou lá em 1844, ao final da profecia dos 2300 anos. As profecias bíblicas são reais. Daniel, capítulo 8, verso 14. É sólido como uma rocha. Não dê ouvidos àqueles que dizem: não, isso aí é 2300 dias. E você sabe, o chifre pequeno é na verdade Antíoco Epifânio. Não. Isso é mentira. O princípio dia-ano é um princípio sólido. Ele foi nos dado para interpretarmos as profecias. Os adventistas do 7º dia interpretam as profecias através do método bíblico histórico gramatical, o que permite à Bíblia explicar-se e interpretar-se através do estudo de cada linha e de cada verso. A Igreja Adventista do 7º dia jamais deveria envolver-se com o método preterista ou com aquilo que se chama alta crítica, já que, segundo esta metodologia, é o indivíduo que passa a ser o juiz entre o que é verdade e erro. Não, não é assim. A Bíblia deve interpretar-se através do método historicista. Este é o método aceito por nós. Não aceitamos o método futurista nem o preterista. O nosso método é o historicista. Nós acreditamos que a história decorreu da maneira como Deus indicou que seria. Agora volte para Apocalipse 14, verso 6. E vi um outro anjo voando pelo meio do céu, que trazia consigo o Evangelho eterno, para ser pregado a todos aqueles que habitam na terra, cada nação, tribo, língua e povo. Queridos, qual é o coração deste Evangelho eterno? O coração deste Evangelho é Cristo e a sua justiça, seu sacrifício, a sua justiça justificadora, sua justiça santificadora. O coração das 3 mensagens angélicas está centrado em Jesus Cristo, e não em você ou eu. Nós respondemos a esta mensagem do Evangelho
nos tornando seguidores de Deus. É por isso que fazemos coisas boas, é por isso que a igreja pratica coisas boas. É por estarmos conectados com a fonte das coisas boas, Jesus Cristo. É por isso que a santificação é importante, que, novamente, é pela justiça de Cristo. É ela que trabalha em nós o seu querer e efetuar. O que nos torna cada vez mais parecidos com Ele é o poder dele. A Deus seja a glória. É isso que diz a Bíblia. Sabe, quando alguém te elogia dizendo, parabéns pelo seu trabalho, você falou tão bem, blá blá blá. Sabe, diga apenas, louvado seja Deus. Dê a glória a Deus, não a você. Diz aqui que a hora de seu julgamento chegou. E é verdade. Em 1844 teve início o juízo investigativo. Começou lá no céu. O Senhor está julgando a vida de todos aqueles ao longo da história. E um dia, o período de graça terminará. É por isso que é tão importante começar todos os dias com Deus. Jamais nos apartemos de sua justiça. E este julgamento também ocorre diante de todo o universo, para mostrar se o fundamento do governo de Deus é justo, puro, amável e verdadeiro. E ao final da história, ficará claro para todos que tudo o que Deus faz é perfeito. Deus será justificado perante todo o universo. O que mais sabemos sobre Deus? O texto continua dizendo que devemos adorar aquele que criou os céus, a terra e as fontes das águas. E esta mensagem é crucial, pois ela é atrelada à terceira mensagem angélica. É uma frase significativa, que Deus é o Deus poderoso, é o próprio Criador. Não devemos adorá-lo apenas em espírito e em verdade, mas também no dia que ele estabeleceu para tal. O sábado do sétimo dia é o sinal de sua autoridade, que, aliás, é o dia no qual estamos adorando agora. Este dia não foi perdido ao longo da história. Eu vou abrir o jogo com vocês. Eu não quero ofender ninguém, mas a partir de agora, eu vou falar claramente. O sábado do sétimo dia, em breve será um dos assuntos mais polêmicos dos últimos dias. O sábado é uma oposição direta à marca da besta, porque o selo de Deus é a guarda do sétimo dia. É através dele que manifestamos a nossa crença de que Deus é o Criador, que ele criou tudo em 6 dias literais. É dessa maneira que evidenciamos que Deus realmente tem o domínio e autoridade sobre a minha vida. Ao guardar o sábado do sétimo dia, estou declarando que minha lealdade pertence a Ele. Afinal de contas, a Bíblia não diz que Deus santificou o domingo, a segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas apenas um dia. Ele separou apenas um dia como dia sagrado, e é Ele mesmo que nos ordena adorá-lo no sétimo dia, o sábado. Todos sabemos que tanto a Bíblia e o espírito de profecia são claros a respeito disso. A hora chegará, e não acredito que ela esteja longe, em que deveremos fazer nossa última escolha. A quem adoraremos? Precisaremos demonstrar quem é o possuidor de nossa lealdade. Nossa lealdade pertence a Deus? Ao adorá-lo no sábado do sétimo dia, um dia que Ele ordenou, não importando as consequências? Ou será que a sua lealdade pertence à besta? Ela criou para si um falso dia de adoração. Naquele tempo, aqueles que decidirem guardar o domingo receberão a marca da besta. A marca da besta
é a guarda do domingo. O domingo é o falso dia de adoração. Lerei para vocês algo do Grande Conflito. Este é um livro maravilhoso. Eu creio em cada palavra escrita neste livro. Mas eu não apenas creio nele, eu o promovo. Todo o livro completo. Aliás, em 2 anos planejamos uma distribuição em massa. Milhares de exemplares. A versão grande e completa do Grande Conflito. Isso ocorrerá nos anos 2023 e 2024, o que não impede você de maneira alguma de distribuí-lo agora mesmo. Distribua! O projeto já foi aprovado pela Comissão Executiva da Conferência Geral. Seu nome é o Projeto Grande Conflito 2.0. 2.0 porque alguns anos atrás já fizemos a distribuição do Grande Conflito, mas dessa vez será uma distribuição maciça. Na verdade, estamos pensando em distribuir nada mais, nada menos que 1 bilhão de cópias deste livro. Glória a Deus! Eu gostaria de encorajá-lo a apoiar e fazer parte deste projeto. A própria Ellen White disse que este livro, O Grande Conflito, fosse o livro de maior circulação entre todos aqueles que ela escreveu, pois ele possui a verdade que cobre desde o início do cristianismo até o final dos tempos. Eu gostaria de agradecer a Deus por mobilizar todos aqueles que nos estão apoiando neste projeto de distribuir esse livro maravilhoso. Eu poderia citar aqui diversas organizações de apoio. Organizações de pessoas maravilhosas que estão fazendo a sua parte, como Olet Lodka e o meu amigo Doug Sales, com quem trabalhei na Review and Herald alguns anos atrás. O ministério deles, Streams of Light, tem a intenção de distribuir o livro Grande Conflito em cada lar americano. Queridos, eu convido a todos a apoiarem esta empreitada mundial para distribuir este livro, para que todos conheçam a verdade. Eu recomendo este livro a todos de coração. Na página 604 deste livro, lemos o seguinte: tendo sido a questão esclarecida perante todos, qualquer um que pisar na lei de Deus a fim de obedecer um decreto humano, recebe assim a marca da besta. Qualquer um que não der ouvidos ao chamado de Deus para adorá-lo no sábado do 7º dia durante o decreto dominical, quando decisões pessoais deverão ser tomadas, receberão a marca da besta. O livro continua dizendo, na página 605, que o sábado será o grande teste de lealdade, já que é um ponto da verdade especialmente controvertido. Quando o teste final for trazido perante os homens, então a linha de distinção será traçada entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Enquanto que a observância do falso sábado, em complacência com a lei do Estado, contrária ao 4º mandamento, for uma confissão de lealdade a um poder que é contrário a Deus, a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei de Deus, é uma evidência de lealdade ao Criador. Mas o texto continua, vamos continuar lendo. Eu vou esperar pelo slide para que vocês acompanhem. Enquanto uma classe, por aceitar o sinal de submissão aos poderes terrenos, recebe a marca da besta, a outra classe, ao escolher o sinal de lealdade à autoridade divina, recebe o selo de Deus. O selo de Deus. O selo de Deus está conectado à guarda do verdadeiro sábado. Acontece que não conseguimos santificar o sábado por nós mesmos. É impossível. Precisamos ter um relacionamento com Deus para isso. É o seu poder justificador e santificador que trabalha em nós para glorificá-lo. E outra citação maravilhosa do Grande Conflito está na página 624. Diz assim: como um ato culminante,
do grande drama do engano. O próprio Satanás personificará a Cristo. Eu gostaria que, por favor, mostrassem o texto no slide. Vejam só. Trata-se de uma situação extraordinária. Como ato culminante do grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. Há muito tempo, a Igreja tem professado a segunda vinda de Jesus como a grande consumação de sua esperança. Mas agora o grande enganador fará parecer com que Cristo voltou. Satanás se manifestará em diferentes partes do mundo como um ser majestoso e de brilho ofuscante, lembrando assim a descrição do Filho de Deus feita por João no Apocalipse. Nada do que os homens já viram é comparável à glória que o circundará. O grito de triunfo ressoará por todo o ar. Cristo voltou! Cristo voltou! As pessoas se prostram diante dele em adoração, enquanto ele ergue suas mãos e pronuncia sobre eles uma bênção, assim como Cristo abençoou os discípulos quando esteve sobre a terra. A voz dele será calma e macia, cheia de melodia. Com um tom gentil e cheio de compaixão, ele apresentará algumas das mesmas graciosas verdades celestiais pronunciadas pelo Salvador. Ele curará as pessoas. E então... Prestem atenção, amigos. E então, Satanás, em seu disfarce de Cristo, alegará ter feito a mudança do sábado para o domingo e ordenará a todos a venerar o dia que ele abençoou. Você é capaz de imaginar o poder deste engano? Você não poderá confiar naquilo que vê e ouve. Você poderá apenas confiar naquilo que lê na Bíblia. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, todo o olho o verá. Não apenas uns poucos. E continua o texto. Esta maravilhosa citação do grande conflito diz assim: mas antes, amigos, eu quero que vocês entendam a profundidade disso. A dificuldade causada pelo Covid não será nada perto disso. Ele declarará que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia blasfemam do seu nome, por se recusarem a dar ouvidos aos anjos comissionados por eles para lhes revelar a luz e a verdade. O que, é claro, não é verdade. Este engano será um engano mais forte e mais difícil de ser resistido. Meus amigos, não sejam enganados. Escutem esta citação do livro Maranata. É uma meditação elaborada a partir de textos de Ellen White, página 208. Alguns serão tentados a ver esses milagres como sendo da parte de Deus. Os doentes serão curados diante de nós. Milagres serão realizados à plena vista. Estamos nós preparados para a provação que nos aguarda? Quando as maravilhosas mentiras de Satanás serão plenamente exibidas? Não é verdade que muitas almas serão enganadas? Ao abandonarem os claros preceitos e comandos de Deus e dando ouvidos a fábulas, as mentes de muitos estão sendo preparadas para receber essas maravilhosas mentiras. Devemos agora procurar nos armar para a batalha na qual nós, muito em breve, participaremos. Fé na palavra de Deus, estudada com oração e aplicada na prática, será o nosso escudo contra o poder de Satanás e nos fará vencedores através do sangue de Cristo. Meus amigos, não tire os seus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos de sua palavra, pois é ela que ele nos conclama a proclamar. Coincidentemente, e vejam, eu não combinei isso com o meu amigo que trabalha na White Horse Media, mas eu acabei de receber isso aqui. Acho que foi na terça ou coisa assim. E eu assisti na terça-feira. É um curta-metragem chamado O Ato Culminante. Vocês podem assistir no site do Terceiro Anjo. São 28 minutos de duração. Este filme retrata aquilo que acabamos de falar.
Eu espero de coração que nenhum de nós sejamos enganados. O verso 8 cita um segundo anjo dizendo: Caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade, porque ela fez com que todas as nações bebessem do vinho da ira de sua fornicação. Esta é a igreja que surgiu na Idade Média e perdura até hoje sob o comando do papado. E, de acordo com as profecias bíblicas, ela se unirá ao protestantismo apostatado e ao espiritismo, e assim formarão uma triarquia. Esses poderes tentarão, mas não conseguirão. Eles buscarão a adoração de todos aqueles que seguem a palavra de Deus. Meu querido irmão e irmã, permaneça firme à palavra de Deus. Não seja enganado por ilusões. A Babilônia é um símbolo da confusão, da mistura entre a verdade e o erro. A Babilônia caiu porque não representa o rei do universo. Ela representa o diabo e as influências satânicas que procuram confundir as pessoas. Tudo que envolve a Babilônia é caos e confusão. Portanto, meu querido amigo, permaneça firme no simples entendimento da palavra de Deus. Permaneça com a escola historicista de interpretação das profecias. Este é o método que permite à Bíblia interpretar a si mesma. O Grande Conflito, página 588. Por meio de dois grandes erros, a imortalidade da alma, e sabemos que essa foi a mentira inventada por Satanás, que diz que a alma continua viva. Infelizmente, um de nossos netos, James, morreu há cerca de 8 semanas. James tinha uma doença muito rara chamada doença de Alexandre. Ela ataca a mielina que cobre os nervos, o que não permite a rápida atividade de sinais que uma pessoa saudável possui. Ela causa degeneração. A doença o atacou quando criança, e o prognóstico era que ele vivesse entre 1 e 10 anos. James já tinha quase 8 anos, quando finalmente descansou. Eu louvo a Deus por ter nos dado 3 filhas maravilhosas. E os seus maridos, nossos genros, são todos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós louvamos a Deus porque nossas filhas são tão focadas na palavra de Deus e também vivem de acordo com as promessas de Jesus. Eu louvo a Deus por sua fidelidade. Eles nos agraciaram com 11 netos. Bem, nós ainda podemos dizer que temos 11, mas agora, de fato, são 10. Mas, sabe de uma coisa? Naquele dia, 8 de junho, o dia em que o pequeno James faleceu, a família de minha preciosa filha, Elizabeth, e David, o nosso genro, juntos com toda a família, colocamos o James na terra. Foi um enterro bem simples, em um cemitério familiar na Carolina do Norte, em que os pais de minha esposa e a irmã dela também foram enterrados. Nós cantamos hinos sobre a nossa grande esperança e colocamos o James na terra. E nós mesmos, toda a família, enterramos o James. Nós mesmos fizemos isso. Colocamos o James lá, em um pequeno caixão feito pelo próprio pai. Sabemos, porém, que James está dormindo, como disse Jesus. A morte é como um sono. A Bíblia diz que os mortos não sabem de nada. Não há nada que continua vivendo por aí. A verdade é que quando Jesus voltar, conforme diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, após o soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, e o nosso James ressuscitará, e subirá aos céus para ver Jesus. Que experiência maravilhosa será aquela! O James será mais uma vez colocado nos braços de sua querida mãe.
assim como nos braços do nosso querido genro, David. Os adventistas não acreditam na imortalidade da alma. Eles creem que quando Jesus voltar, ele ressuscitará aqueles que morreram nele. O pequeno James ressuscitará e então irá para o céu encontrar com Jesus. Nós não acreditamos na imortalidade da alma. O diabo, porém, está tentando nos confundir com isso, e o Espiritismo unirá forças com o poder romano e o protestantismo apostatado. Esta triarquia causará uma grande confusão na mente das pessoas. Isso, queridos, é a Babilônia. Continuando a nossa leitura de O Grande Conflito, página 588, diz assim: através das duas grandes mentiras, a imortalidade da alma, sobre a qual acabamos de falar, e a santidade do domingo, Satanás atrairá as pessoas para o seu engano, enquanto que o primeiro engano, da imortalidade da alma, cria base para o espiritismo, e eu digo a vocês, isso está muito forte hoje. Esta prática não está escondida em algum canto remoto do mundo, não. Este engano tomou conta do planeta. Já o segundo engano, ou seja, a santidade do domingo, cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos se adiantarão para estender suas mãos sobre o abismo a fim de dar as mãos ao espiritismo, e então estenderão a mão sobre o abismo para se aliar ao poder romano. E sob a influência da união desses três poderes, os Estados Unidos, ou seja, este país que estamos agora. Mas sabe de uma coisa? Eu louvo a Deus pelos Estados Unidos. Eu sou grato pela liberdade que temos. Infelizmente, ela não vai durar. Não se engane em relação a isso. Continuando, sob a influência da união desses três poderes, este país seguirá os passos de Roma, no sentido de pisotear os direitos da consciência. Não se engane. Ah, mas a bolsa de valores está subindo, as coisas estão se equilibrando. Amigo, estamos indo para o fim. Os Estados Unidos é a besta de 2 chifres, descrita em Apocalipse, capítulo 13. Os 2 chifres representam o republicanismo, e eu não me refiro ao partido, eu digo a república, e o protestantismo. Aquela besta de Apocalipse 13 irá criar uma imagem da besta do papado através de um decreto dominical nacional, que mais tarde será universal. Como isso acontecerá, eu não sei, mas eu sei que vai acontecer. Não se confunda em relação ao que a Bíblia e o Espírito de Profecia dizem claramente a respeito das profecias. No livro Evangelismo, somos aconselhados a não provocar desnecessariamente a Igreja Romana. Mas você precisa saber aquilo em que acredita e estar disposto a compartilhar isso de maneira gentil, porém clara e direta ao ponto. As últimas profecias em breve se cumprirão. E finalmente a terceira mensagem angélica. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Portanto, receber a marca na testa, como os adventistas sabem muito bem, representa a aceitação consciente das instruções da besta. Quanto receber a marca na mão, representa que, mesmo não acreditando nas instruções da besta, você está disposto a sacrificar a sua vida eterna apenas para temporariamente salvar a sua vida aqui na Terra. Eu vou ser bem direto com vocês, mas com bondade. A profecia bíblica nos mostra, sem sombra de dúvida,
que a besta é o papado. Este entendimento que vos acabei de dizer era o mesmo entendimento dos reformadores protestantes muito antes do surgimento da Igreja Adventista. Mas não apenas por isso. Nós também chegamos a essa conclusão após um cuidadoso estudo da Bíblia e da história. Portanto, uma vez que a besta é o papado, a marca da besta é a guarda do falso dia de adoração, o domingo. O livro Eventos Finais. Aliás, é um livro maravilhoso, eu espero que você já tenha lido. E é claro, ele está disponível gratuitamente na internet. Ainda assim, eu gosto de marcar meus livros. E a minha Bíblia. Eventos Finais, página 224. A marca da besta é o sábado papal. Quando o teste chegar, ficará claro o que é a marca da besta. É a guarda do domingo. O sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado do 7º dia, um memorial da criação do Senhor. A marca da besta é o oposto disso. É a observância do 1º dia da semana. E eu declaro a vocês que eu acredito em cada palavra do Espírito de profecia, e eu espero que você também. Não permita que ninguém o distraia da santa palavra de Deus, assim como da verdade do Espírito de profecia. Eu lerei 2 afirmações que não aparecerão na tela. Elas são muito importantes. Eventos Finais, páginas 136 e 137. Vocês mesmos podem ler em sua casa. Esta citação é simplesmente fantástica. Você está pronto? A citação diz assim: o mundo todo será agitado com a inimizade contra os adventistas do 7º dia. Uma vez que eles não se submeterão ao papado, prestando honras ao domingo, que é a própria instituição do poder do anticristo. Essas palavras são para mim e para você. Página 137, Eventos Finais. Toda a cristandade será dividida em 2 grandes classes. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Obviamente, esta é uma referência a Apocalipse 12, verso 17, e Apocalipse 14, verso 12. E do outro lado estarão aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e receberam a sua marca. As 3 mensagens angélicas terminam com uma mensagem maravilhosa. Eis a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Queridos, vamos guardar todos os mandamentos pelo poder e graça de Deus. Vamos ter fé completa e total em Jesus. Vamos nos apoiar nele, ainda mais agora que nos aproximamos do fim dos tempos. Queridos, eu pergunto a vocês, o que vocês farão com essa mensagem? Veja, não devemos sair por aí batendo nas pessoas com a Bíblia. Não é esta a vontade de Deus. Ele quer que a compartilhemos com amor e esperança. As 3 mensagens angélicas não são apenas um forte aviso, mas trazem uma grande esperança na justiça de Cristo, pois o plano de Deus é o Evangelho eterno. Querido amigo, como você está compartilhando esta mensagem? Ao suplicarmos pela chuva serôdia, o Espírito Santo, o Senhor o inspirará a sair desta convenção cheio do seu Espírito para terminarmos a última missão confiada à Igreja Adventista do 7º dia. Você conhece a história de Isaías, capítulo 6. Ela nos conta como o profeta se sentiu incapaz diante do trono de Deus. No entanto, o anjo do Senhor tocou os lábios de Isaías como a brasa viva, o que simboliza a purificação de seus pecados. Em Isaías, capítulo 6, verso 8, depois dessa experiência de Isaías, Deus pergunta: a quem enviarei?
quem irá por nós? É muito significativo que o final desse verso termine com o pronome nós. Isto é uma referência de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Mas quem irá por nós? E Isaías responde imediatamente, envia-me a mim. Em outras palavras, eu vou. A Igreja Adventista tem planos muito especiais para os próximos 5 anos. O nosso lema será, eu vou. Vamos alcançar o mundo. Deus quer que você esteja envolvido na proclamação das 3 mensagens angélicas. Queremos que jovens, pessoas de idade, utilizem todos os meios possíveis. Façam evangelismo público, evangelismo individual, ministérios de saúde. Ellen White diz que o trabalho médico-missionário seria o último trabalho que faríamos. Então faça-o. Missões nas cidades, publicações, atividades educacionais, mídias sociais, contato pessoal, envolvimento dos membros, seja lá o que for, faça-o. Não importa quem você seja e nem onde você está, Deus quer que você responda dizendo, eu vou. O Senhor nos deu essas 3 mensagens angélicas para serem espalhadas pelo mundo todo. E há aquele 4º anjo em Apocalipse 18 que nos fala da confusão de Babilônia, que nos aponta para a 2ª e 3ª mensagens angélicas dizendo ao povo para sair de Babilônia e unir-se à igreja remanescente. Hoje, eu convido a cada um de vocês, no espírito de envolvimento total, para que todos façam alguma coisa para Jesus. Diga, sim, Senhor. Usa-me. Aqui estou. Eu irei e proclamarei esta mensagem. Pois muito em breve, como foi pregado esta manhã, olharemos para o céu e veremos uma nuvem do tamanho da metade da palma da mão de um homem. No começo ela será escura, mas vai ficando mais clara e maior até que todo o céu esteja repleto de seres celestiais. E ali, bem no meio da nuvem, rodeado de anjos magníficos. Veja, os nossos ministérios de apoio são como os anjos. Obrigado a todos vocês. Nós, porém, focaremos os nossos olhos ali no meio daquela nuvem de anjos e veremos o nosso querido Jesus. E diremos, esse é o Senhor a quem aguardávamos. E ele dirá, muito bem, servos bons e fiéis, entrem no gozo de seu Senhor. E todos nós iremos para o céu juntos. Eu mal posso esperar. Eu reencontrarei o pequeno James. E, pela graça de Deus, você também verá um querido que já descansou. Mas a coisa mais importante é que você verá Jesus. E ao olhar para os lados, você verá pessoas que estão ali porque um dia você disse, sim, Senhor, eu vou. Eu farei parte da última mensagem ao mundo. Sim, eu irei. Quando ouvimos as palavras que foram lidas desta manhã, em Apocalipse 3, verso 11, Jesus disse, veja, eu venho logo. Guarde bem aquilo que você tem para que ninguém roube a sua coroa. Queridos irmãos e irmãs desta convenção, ou aí onde você está, se quiser assumir um compromisso com Cristo, se você quiser se envolver na sua última mensagem para o mundo, se quiser se envolver na proclamação das 3 mensagens angélicas para o mundo no poder do Espírito Santo, você poderia ficar de pé neste momento? Antes de orarmos,
Quantos de vocês querem dizer, sim, Senhor? Tudo entregarei, eu irei proclamar esta mensagem. Vamos orar. Pai, obrigado pelas notas maravilhosas desta linda música que foi executada pelos teus servos, entoada pelos seus filhos. Pai, tu nos ofereces uma tremenda oportunidade para colocarmos o nosso futuro em tuas mãos. O futuro parece incerto, mas graças às tuas profecias sabemos o que vai acontecer. Sabemos que tudo ficará bem porque nos entregamos a ti. E a ti somente. Sim, Senhor, sabemos que enfrentaremos perseguições. Alguns enfrentarão até mesmo a morte. Mas não por muito tempo. Porque o Senhor está chegando. Essas 3 mensagens angélicas não são apenas para pregadores. Não são apenas para evangelistas famosos. Não, Senhor. Essas 3 preciosas mensagens devem ser proclamadas por todos nós. Dá-nos sabedoria e discernimento sobre como compartilhá-las. Querido Deus, sabemos que a sua vinda é iminente. Por favor, nos mande a chuva serôdia, para que ela nos guie e abra as portas para nós, nos ajude a nos submeter completamente a Ti. Nós nos humilhamos diante de Ti e pedimos por arrependimento, reavivamento e reforma. Nós humildemente Te oferecemos os nossos corações e pedimos que o Senhor use poderosamente cada ministério de apoio, que o Senhor use a cada um de nós, a fim de proclamarmos as 3 mensagens angélicas para todo mundo. Não pelo nosso poder, mas pelo poder do Espírito Santo. Obrigado por sempre nos ouvir. Senhor, que saiamos daqui cheios de um entendimento renovado de quem somos nós, por que estamos aqui e para onde vamos. Obrigado por nos ouvir. Nós pedimos no nome do nosso Criador, Redentor, Sumo Sacerdote, nosso médico, grande professor, Salvador, Rei vindouro e grande amigo, Jesus Cristo. Amém.